Boa tarde. Esperar a parte entrar. Está conectando. Olá, Olá, Patrícia, tudo bem? tudo bom? Boa tarde. Bom, queria começar, vamos começando, né? Deixar o pessoal ir entrando. Em primeiro lugar, né, queria agradecer, vamos começando para a gente não perder o tempo. Muita gente querida aí entrando, né, agora. Queria primeiramente agradecer a VDW por essa oportunidade, especialmente a Marcela, né, que abriu esse espaço para a gente, que foi um espaço que sempre foi da Endo de Permanentes, para a gente discutir um pouquinho de endodontia de dentes descidos. Então, é uma alegria muito grande para a gente, né, visto que a gente segue muito, a gente está ali atrás da Endo de Permanentes, absorvendo os conceitos, absorvendo as técnicas, a gente tenta caminhar junto nesse sentido também das tecnologias. Então, muito obrigada, Marcelo, por esse espaço que você está disponibilizando também. Queria apresentar, né, a Patrícia, essa amiga querida, né, que é especialista, mestre, doutora pelo FRJ, fez pós-doutorado também lá, e tem uma grande experiência de clínica nessa área. Ela desenvolveu mestrado, doutorado com dentes descidos, fazendo endodontia de dentes descidos. Então, é uma pessoa que tem muita experiência também nessa área. E é muito bom ter você aqui também para dividir esse finalzinho de tarde. Tati, eu que agradeço o convite, agradeço a VDW também, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a endodontia em dente descido, né, que ainda é um tema bastante discutido, complexo, né, muitos odontopediatras, muitos dentistas acabam tendo um certo receio, né, de realizar. Então eu acho que a informação, né, a gente discutir o assunto sempre é válido, né? Então, por isso que eu agradeço o espaço. Uhum. Bom, então vamos começar, né? Então a gente vai falar do que se tem de evidência, né, Patrícia? A gente pensou no assunto, assim, o que se tem de evidência na endodontia de dentes descidos, né? O que a gente tem hoje de evidência. E falando de evidência, depois eu posso compartilhar os artigos, coloco lá no comentário, acesso ao meu OneDrive. Mas falando de evidências, a gente fala muito, né, no topo da hierarquia da evidência, todo mundo já viu esse triângulo, a gente tenta primar pelos estudos, pelas revisões sistemáticas e meta-análises, que estão lá no topo da hierarquia das evidências, só que para a endodontia de dentes descidos, a gente não tem uma vasta literatura, tantas revisões sistemáticas, né? A gente vai mostrar algumas aqui. Então, quando a gente não tem determinado assunto, a gente passa, né, para a evidência abaixo, que seriam os ensaios clínicos controlados randomizados. Em algumas temáticas, a gente nem esses ensaios tem. Então, a gente acaba passando para os estudos in vitro, né? A série de casos, é isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, e falando em dente descido, né, a gente tentou responder algumas perguntas que fizeram ao longo da semana. Já vou deixar para vocês, existe esse quadradinho, essa interrogação, para vocês perguntarem, fiquem à vontade. No final a gente vê se vai dar tempo de a gente tentar responder, ou nos comentários, depois que fica salvo. Eu também anotei algumas perguntas que eu recebi Durante a e acho que semana. no finalzinho a gente consegue discutir e responder, né? Isso. Então, por que manter o dente descido, né? O primeiro obstáculo que a gente vê, né? A Patrícia
tem uma grande experiência clínica. Eu não fiz a minha dissertação nem a minha tese voltada para isso, mas eu atendo bastante casos, eu faço bastante endoforo, assim, em consultório, né? No consultório, eu atendo consultório. E acabo recebendo, hoje eu estava conversando até mais cedo com a Marcela, eu acabo recebendo muita indicação de odontopediatras, eu moro em Niterói, porque não fazem, porque tem medo, porque se sentem inseguros. E no Rio, quando eu trabalhava, não sei qual é a sua experiência, Paty, aí, mas a gente acaba recebendo muita indicação, porque os próprios odontopediatras às vezes têm muito receio de começar a fazer esses procedimentos, né? Então, a gente vai tentar abordar aqui também algumas formas que a gente tem para facilitar esse processo todo, para desmistificar, né? O Manuel apareceu aí na live, uma coisa que ele fala muito é sobre o treinamento. Tudo é um treinamento, né? Se a gente se treinar, e de início a gente para aí, mas a gente fazia muita coisa manual, a gente está evoluindo para automatização agora. Então, se a gente se treinar, a gente consegue ficar melhor e praticar e melhorar essa previsibilidade que a gente tanto deseja, né? Então, assim, é ideal que a gente mantenha. Fala, a gente pode se guiar muito na endodontia de dente permanente também, né, Tati? Uhum. Nas tecnologias que eles usam, né, e que tem dado certo, será que a gente consegue implementar na odontopediatria, né? Então, eu acho que esse é um caminho também bem interessante. Eles estão um pouco à frente da gente e a gente está correndo atrás, né? É isso. Mas, realmente, a questão do treinamento que você comentou é super importante, né? E pensando nisso, é importante manter o dente descido. Sai uma revisão sistemática agora há pouco, mostrando que essa perda precoce de dentes anteriores acaba afetando a fonação da criança, a qualidade de vida da criança, né? Então, sempre que a gente consegue manter, a gente deve manter esse dente, né? Dentro das indicações que a gente vai falar mais à frente. Uma coisa que a gente tem que pensar, né, Patrícia, são justamente as indicações. Então, quando que a gente indica essa endodontia? A gente tem que pensar que a instrumentação, a avaliação do comprimento de trabalho, a obturação, inclusive, ela deve ser individualizada por causa das peculiaridades do dente tecido. Uma peculiaridade importante é que o dente reabsorve. Então, tem todo um ciclo, né, de vida. O dente envelhece, né? Eu lembro muito da Roberta falando assim. O dente, com o tempo, ele envelhece, ele reabsorve. Então, a gente tem que respeitar. Acho que muitos dos casos também que dão errado é por não respeitar esses critérios iniciais. Então, a pasta tem que ser uma pasta reabsorvível, né? A gente tem que pensar conhecer isso. As características do dente descido, né? Conhecer a anatomia, a complexidade desses canais, né? Hoje a gente tem estudos com tomografia computadorizada, já faz um tempo, né? Que auxiliam, né? A gente entender como é que é essa rede de canais, as foraminas, né? As características da dentição e podem nos auxiliar, né? No tratamento. Isso. E primeiro, são essas diferenças mesmo. Assim, o dente tecido, ele reabsorve com o tempo. A morfologia dos canais na região mais apical, eles são mais divergentes, as raízes, porque justamente precisa abrigar, tem o germe do permanente ali. Então, em alguns casos, a gente realmente não vai poder fazer a endo, porque já rompeu a cripta, tudo aquela solução que a gente está irrigando vai estar em contato com o germe do permanente, então a prioridade é manter ele ali. A região da furca, né? Existem inúmeras foraminas, então que levam essa permeabilidade dentro do canal, né? Para a região do periápice. E essa vai ser a principal região que a gente vai ver, por exemplo, nos dentes posteriores, a desmineralização inicial. Então, em dente descido, a gente olha primeiro essa região de área de furca para avaliar, né? Então, aqui nesse exemplo aqui, né? Então, esse é um caso que não tem indicação para endo, né? Olha o tamanho da lesão desse molar descido, olha o tamanho dessa lesão, dessa reabsorção, tem comunicação com o germe do permanente, então tudo que foi irrigado, as soluções, hipoclorito sódico, cai ali, pode paralisar a formação do germe do permanente. Então, nesse caso, a gente não indica, né, endodontia, assim como nesse incisivo. Tem uma reabsorção interna, então
foi aquilo que a gente estava conversando sobre previsibilidade. Então, tudo que for bem indicado, ok, a gente tem uma previsibilidade melhor, né? O diagnóstico, né, Tati? O diagnóstico é fundamental, né? A gente precisa do exame clínico, do exame radiográfico, né? Nem sempre a gente tem a resposta da criança, né? Ela sabe indicar qual é o dente que está doendo, então isso também é muito subjetivo, né? Então, tem vários fatores que também são diferentes em relação à dentição permanente, em relação ao adulto, né? Sim. Uma similaridade é a microbiota, né? Então, a microbiota é bastante similar, tem estudos comparando e tem uma microbiota similar, inclusive nos casos de insucesso, né? Enterococcus fecalis é um dos responsáveis por insucesso. Mas uma das preocupações, no caso de crianças, são os amplos espaços medulares que acabam favorecendo essa disseminação, né, sistêmica no caso da criança. Por exemplo, esse caso aqui, né, que eu peguei, parece, é só um dente descido, né, mas olha o que causou. Então, esse caso foi um caso de trauma, que a criança caiu um ano antes, a mãe não levou no dentista, o responsável acabou não levando no dentista, né, para fazer o acompanhamento. Se a gente tivesse diagnosticado antes, talvez uma endo, e esse dente estaria ali, não teria causado tudo isso. A criança teve febre, teve sintomatologia sistêmica, isso se disseminou muito rápido. Então, aqui a gente não tem mais o que fazer. A gente teve que extrair, medicar, né, e extrair esse dente. Então, depois de um tempo, depois de 3 anos, o dente erupcionou e ficou tudo certo. Mas a gente tem que tomar cuidado com fazer um acompanhamento de perto, né? Desses pacientes, porque pode acontecer essa disseminação, ela é real. E como você falou, adulto é diferente de criança. A criança tem uma resposta diferente. Por exemplo, testes que a gente faz em adulto, teste de vitalidade, teste de percussão. Na criança vai ser diferente, né? O adulto vai levantar a mão, tá doendo, né? A criança vai levantar da sua cadeira e você provavelmente nunca mais vai conseguir atender, né? Se sentir dor. Além de tudo, que pode ser, não é uma resposta confiável, né? Você fazer um estímulo doloroso na criança. Então, essa confiabilidade, tá doendo. Às vezes você coloca a colher de dentina num dentista, tá doendo. Então, não tem essa confiabilidade, né? Então, é melhor perguntar para a mãe se durante uma mastigação incomodou, fazer esse tipo de pergunta, né, de abordagem. A gente deve indicar, você falou de diagnóstico muito bem, a gente até conduziu um estudo lá no FRJ também, em dentes traumatizados, né, então a gente não encontrou na época uma associação entre descoloração e necrose pulpar, mas veio essa revisão sistemática mais recente e eles encontraram uma evidência, não quer dizer que todo dente que tem uma descoloração tem uma necrose, mas a gente deve investigar sempre, né? Então, existe uma maior probabilidade, né, desse dente estar necrosado, principalmente nessa coloração, né, dessa imagem, por exemplo, né? Mais acinzentada, marronzada, assim. Então, a gente deve focar muito nos critérios de diagnóstico, nos critérios de inclusão, como a gente vem falando ali desde o início, né? Avaliar a condição física do paciente com AIDS, né? Que tem um imunocomprometimento mais importante. Não é um paciente elegível para esse tipo de tratamento, né? O grau de colaboração, que é o que a gente não tem muito no adulto, né? Na criança a gente não tem como fazer um tratamento endodôntico em criança com ela se debatendo. Então, a criança tem que minimamente colaborar, ter uma maturidade para colaborar. Esse dente tem que ser isolado, né, por motivos óbvios. E avaliar o estágio de reabsorção radicular. Então, a gente hoje faz o canal quando tem ainda 2/3 de raiz, né? Minimamente 2/3 de raiz, né? Depois disso, cai na história da previsibilidade, a gente não tem mais essa previsibilidade. Então, começando a falar, né, dito isso, sobre as técnicas endodônticas, né, a gente passa para os materiais que a gente usa, não é isso, Patrícia? Isso, a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem em relação à técnica, em relação aos materiais, né, o que a gente tem de evidência que pode nos guiar na prática clínica.
Então, não tem como deixar de falar dessa revisão sistemática, né, de 2018, eu acho que é uma das principais, né, que mostra, né? com certeza, né, um grupo super respeitado e não tem como a gente citar. Ela mostra, então, para a gente que não existe uma técnica ainda e nem um material ideal, né, da endodontia de dentes descidos, ou seja, não existe uma superioridade entre um material e outro. Claro, aqueles que foram testados, por exemplo, o cimento de oxizinquiogenol, né, que a gente às vezes chama como pasta, o Vitapex, algumas outras pastas que a gente não utiliza comumente no Brasil. Né? Então, ainda o OZE, ele continua sendo padrão ouro, mas existe uma tendência da gente utilizar, em relação às pastas, né, utilizar pastas iodofamadas à base de hidróxido de cálcio. Em relação à técnica, não existe também uma técnica ideal, a gente tem várias técnicas descritas, né, no Brasil a gente tem diversas escolas que publicam bastante, né, em relação à endodontia de tecidos, e a gente pode seguir, né, eu e a Tatiana viemos da UFRJ, então a gente acaba seguindo o modelo da UFRJ, né. E pensando então na solução irrigadora, né, Tati, é um tema que eu gosto muito e aprendi muito com a professora Laura Primo, né, e a gente sabe que é importante, a gente não tem a solução melhor ou pior, a gente sabe que normalmente a gente precisa de uma solução principal, né, que a gente tem escolhido o hipoclorito de sódio, e uma solução quelante, auxiliar, que no caso a gente opta pelo ácido cítrico, né, a 6%. É importante a gente escolher, né, de maneira adequada, seguir o que a literatura diz, porque por causa das peculiaridades anatômicas que a gente já conversou logo no início, né, das diferenças entre o dente descido, a questão da mineralização, uma menor quantidade de dentina, né, e a facilidade da difusão dessas soluções. Então, a gente vai optar sempre por uma solução principal e uma solução quelante, e a gente tem visto resultados benéficos, principalmente para dentes necrosados. A gente tem, então, uma revisão sistemática sobre os materiais irrigantes. A concentração que a gente usa, tem algumas pessoas fazendo pergunta aqui, tá? Tipo, quando tá dentro do assunto, eu vou respondendo. A gente usa 2,5%, mas a literatura fala entre 1 a 2,5%, tá? Essa revisão sistemática mostra pra gente de 2016, né, no próximo slide, ela fala pra gente sobre o que tem de evidência, né, qual é a melhor solução irrigadora. E realmente não existe a mais efetiva. Ou é o hipoclorito, ou é a clorexidina, né, em gel a 2%. No Brasil então, a gente usa pouco, né, clorexidina. Acaba que não tem... A maior parte das escolas usa hipoclorito mesmo, né? Assim, a gente tem pouco... A gente estava conversando sobre isso. Tem pouca adesão, né, à clorexidina. A Cris falou, né, que usa também... Segue mesmo a escola da UFRJ, estava vendo aqui. Isso. A gente tem optado, mas a clorexidina também tem resultados interessantes, né? Talvez seja a questão da técnica mesmo, né? Do treinamento que a gente teve com o hipoclorito. Clorexidina. Tem muita gente permanente, acaba optando, né, pela clorexidina. Fala. Na dentição permanente, né? É muito comum. E aí a gente tem a questão da evidência, né, de que remover a esmieleia realmente é importante, né? Então a gente tem esse estudo, esse ensaio clínico da professora Roberta Barcelos, que eu vi que está aí, né? Que é uma pessoa muito querida, né? Que eu aprendi muito e aprendo até hoje. E ela fez esse ensaio clínico que realmente foi um marco dentro da endodontia, né, de dentes descidos, e muito citado o trabalho dela. E foi um ensaio clínico controlado e randomizado,
e que ela avaliou a influência da remoção da esmieleia nos dentes descidos, e a gente pôde perceber, então, que remover a esmieleia traz resultados benéficos, principalmente quando a gente tem polpa necrosada, histórico de dor, sinais clínicos pré-operatórios e radiolucidez, né? Ou seja, sinais de infecção, tanto na radiografia como clínico, né? Como sinais clínicos. E aí a gente teve depois uma revisão sistemática, né, da professora Andréia, que tá Andréia. aí, ó, também. Ah, sim, só tem gente querida aqui especial, né? A Andréia fez essa revisão sistemática, né, da equipe da professora Laura, da professora Luciane. E a gente também encontrou, né, que após a instrumentação, remover a esmieleia é interessante, seja com ácido, seja com EDTA a 17% ou com ácido cítrico a 6%, e que realmente traz benefícios para a terapia pulpar. E seguindo naquela linha, né, Tati, de que o que tem de novo, né, o que a endodontia de dente permanente faz, que a gente pode fazer também, que a gente pode aprender, né. Esse artigo é interessante, da professora Ana Carolina, que mostra que a gente pode seguir a endodontia de dentes permanentes utilizando, por exemplo, os localizadores apicais, brocas, para melhor preparo da entrada dos canais, radiografia digital, uso de instrumentos automatizados, e acho que só traz benefícios, né, para a gente. Claro, exige um treinamento, né, mas eu acho que... Acho que depois que pega também, depois que se acostuma, é difícil, acho, ficar sem, né, também, acho que facilita muito. Otimiza, né, a gente vai ver essas questões de otimização de tempo. Sim, o tempo de cadeira da criança é muito curto, né? Tudo que nos auxilia, né, com o tempo de tempo, eu acho que é válido, né? Verdade. A questão da radiografia também, né? Se a gente tiver um passo a menos, né? Se a gente não precisar radiografar para confirmar, por exemplo, alguma odontometria ou verificar alguma possibilidade de reabsorção, né? Então, o localizador apical nos ajuda também em relação a isso, né? A professora Ana Carolina fala muito da questão do preparo da entrada do canal, da importância, e eu acho que os odontopediatras estão seguindo isso, né? Estão procurando melhorar, né? Para facilitar o acesso aos condutos com a pasta obturadora. E o anuário do professor Imparato também chama a atenção da possibilidade dos insetos ultrassônicos para melhorar a entrada dos canais, fala das brocas item também, né? Então, a gente não é muito comum a gente utilizar, mas eu acho que são caminhos, né, para a gente melhorar. Sim, com certeza. A gente tem também pontas irrigadoras, aspiradoras, que facilitam, né, o uso, que são mais maleáveis, são fáceis de utilizar. Tem então, tudo que vai ser usado para facilitar o tratamento ali, né? Porque endo já é muita coisa. Com uma criança, às vezes mais agitada. Então, tudo que a gente vai conseguir usar para agilizar o trabalho, a gente deve sempre seguir nesse caminho, né? Especialmente em uso de dentes descidos. Né, sim. Essas pontas são bem interessantes, né? Alguns professores comentam até que não há necessidade de secar os canais com cones de papel, e a gente pode secar com as pontas aspiradoras, né? Então pode ser interessante também. Aqui mostrando o localizador apical, né? Que com certeza o endodontista utiliza há muito tempo, né? E a gente começou mais recentemente a usar. E falando nisso, muito importante, né, Paty? Porque aqui é aquilo que a gente estava conversando lá no início, o dente descido ele reabsorve, né? E às vezes numa radiografia a gente não tem muita... não dá para visualizar, né, com 100% de certeza, não é isso? Sim, a gente
com o localizador a gente pode detectar algumas reabsorções, né, que radiograficamente a gente não conseguiria visualizar, né, por ser uma imagem bidimensional, né, a radiografia, a gente não teria essa visualização, né. E aí o localizador pode nos ajudar em relação a isso também, né. Vale lembrar que essa reabsorção ela é intermitente, né, e é irregular, né, então a gente pode estar diante de uma área bem reabsorvida e como naqueles dentes, né, que a gente está visualizando ali, aparentemente aquele pode não estar muito evidente na radiografia, né, e com o auxílio do localizador a gente consegue identificar melhor, né. Sim. A gente tem uma revisão, não é uma revisão, é um ensaio clínico controlado e randomizado, falando do localizador apical, realizado pela Nashley, né? Foi aluna da UFRJ, eu acho que esse é o doutorado dela, se eu não me engano, lá na Federal de Santa Catarina, né? Que foi um artigo bem legal. E ela mostra, então, que usar o localizador ou a radiografia convencional são métodos similares, mas em algumas situações, por exemplo, quando a gente está investigando os canais distovestibulares ou mesolingual dos molares, o localizador acaba tendo vantagens, né? É interessante isso. A gente tinha estudos in vitro, né? A gente tinha uma revisão sistemática de 2015 que já apontava que o localizador era preciso e poderia ser usado na dentição decídua. Também. Depois veio esse ensaio clínico, né? Um estudo clínico confirmando essa informação, né? E trazendo essa diferença, né? Esse ganho que ele teve quando a gente buscava a odontometria desses canais, principalmente, né? Sim, facilita muito. Marta falando, dá para viver sem, agora a pediatria também não. Sim. A gente tem depois uma revisão sistemática falando dos rotatórios. Seguindo nessa linha, né, de automatização, da gente seguir um pouco a endo, né, parar de fazer o que a gente fazia, tudo muito manual, né, radiografia, a gente fazia radiografia, fazia odontometria pela radiografia, agora adotar os localizadores, a instrumentação também manual, então isso que a Paty falou, né, a gente precisa parar de perder um pouco esse medo e começar a adotar mesmo essas técnicas para facilitar. Então, surgiram estudos, né, já mostrando o benefício da automatização. Então, esse estudo, por exemplo, comparou a técnica manual com o sistema reciprocante. Então, foi feito em molares inferiores de crianças de 3 a 7 anos, mostrando que tinha uma simplificação da técnica, encurtamento do tempo clínico. Isso tudo favorece, né, o dia a dia do odontopediatra, né? A única diferença foi no canal mesial, que eles encontraram que com a técnica reciprocante tinha uma sobreobturação, uma maior prevalência de sobreobturação, e nesse mesmo canal mesial, com uma técnica manual, tinha uma subobturação, uma maior prevalência da subobturação. Mas o tempo de cadeira é bastante benéfico, né? Essa redução do tempo de cadeira, quem sabe, para criança, às vezes duas consultas, quem sabe a gente reduzindo esse tempo de cadeira, já não faz uma sessão única, né? Já não finaliza todo o tratamento, a criança não tem que retornar, então isso tudo favorece bastante a gente, né? Nesse sentido. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, assim, existem diferentes sistemas. Talvez o odontopediatra pense, é caro. É caro, né? Para quem... a odontopediatria é uma clínica infantil que atende de um tudo um pouco, né? Então, talvez a gente não precisasse ter um motor mais completo, com diferentes torques, com diferentes velocidades. Essa é uma opção bem interessante, né, que é o Reciproc Direct, né, o contra-ângulo, tem movimento contínuo, que você encaixa e você mesmo, independente da velocidade que você acione, tem um movimento contínuo, né, isso é importante também, né. Então ele é mais barato, mais acessível, então acho que é uma opção real pra gente, né, que tá trabalhando. O movimento reciprocante, né, é uma evolução da endodontia para permanência, então a gente tem surgido alguns estudos, como eu mostrei
nesse sentido para dentes descidos, acho super importante, que consiste no movimento de 150 graus anti-horário e 30 no sentido horário, né? Então, isso reduz o risco de fraturas, né, que os instrumentos manuais acabam apresentando, e que é um medo também, né, do odontopediatra, né? Então, é bem benéfico. Então, aqui as limas, e esse é um caso clínico até do Rafael, né, lá do Universo, Marcos de Vemar, que é a Dani por aí, que orientaram ele. Então, foi uma aluna de graduação que usou o motor num dente descido, com toda a indicação, né? Então, pouca reabsorção, a gente pode enxergar. E foi uma aluna de graduação capaz de fazer, de executar a técnica e de forma, né, a ter sucesso. Então, é possível fazer, né? Teve um trabalho também de Andréia já por aí também, lá do grupo da FRJ, a Laura Primo, a professora Laura, mostrando, né, usou a lima Reciproc Blue, né, então eles testaram a R25, a R40 e a R50 e eles observaram, né, que no terço mais apical, a 25 e a 40 tinha uma similaridade de desgaste de dentina, então essa primeira coluna em vermelho é o canal instrumentado, essa em azul o volume de dentina, né, removido, a terceira coluna seria os acúmulos de debris e a quarta coluna as áreas não tocadas. Então foi visto que a R25 teria uma similaridade com a R40, né, no terço apical, e no terço cervical tinha um desgaste mais pronunciado da R50. Então, eles sugerem que seja usada a R40, né? É uma opção para a gente, para a clínica para a clínica, né, odontológica infantil, né? Então, esse foi um artigo bastante citado, né, Tati? Eles na verdade tiveram uma sacada bem interessante, né, Aline, ponto para Aline, que eles fizeram um protótipo, né, de dente tecido. Eles pegaram um dente tecido com nenhuma reabsorção, com pouca reabsorção, nenhuma reabsorção. E aí fizeram o protótipo, né? Escanearam, fizeram um protótipo em resina e fizeram umas análises. Então, e uma análise super importante, né? Para avaliar qual seria o mais desgaste. Então, bem interessante, né? Acho que Sim. Tem uma grande aplicação para a gente. Falando agora um pouquinho, né? Dito essa parte de instrumentação, que é uma parte que a gente tem que melhorar, tem que facilitar. Aline Neves, Alessandra. Para facilitar, reduzir o tempo clínico, tá ao nosso alcance, a gente pode simplificar com contra-ângulo. Dito isso, né, a gente passa para a parte de obturação, que também foi uma questão bastante perguntada e que às vezes eu recebo perguntas, né, de alunos, de ex-alunos até hoje, que pasta eu obturo? Né? Então, que pasta eu obturo? Então, existe hoje no mercado, a gente tem disponível, né, a pasta de OZE, que era uma pasta que... livro do McDonald's recomendava bastante, né? Que foi trazido a Laura, né? Começou com a linha do OZE, foi bastante usado durante muito tempo. Existem as pastas, né? A base de hidróxido de cálcio e a iodoforme. Hoje a gente tem a nossa pasta Guedes, que é uma pasta nacional desenvolvida pelo professor Guedes, da USP. Então, a gente tem uma infinidade de pastas hoje. A Patrícia, a gente vai falar um pouquinho sobre essas pastas. E foi feita também uma pergunta sobre a pasta CTZ, né? Sim. A pasta CTZ, eu vou depois pedir a sua opinião também, Paty, mas eu não sei se tem pessoal da Endo aqui de permanente. A pasta CTZ, ela consiste na instrumentação na entrada do canal, né? Coloca uma medicação, né, clorofenicol, tetraciclina e OZE, a base, para vedar, e só se faz essa instrumentação na entrada do canal. Eu sei que tem alguns estudos clínicos em andamento, né, então a gente vai ter uma evidência científica, né, um pouco mais robusta, mais importante daqui a um tempo, mas assim... Pensando em toda a filosofia de desinfecção dos canais hoje, sem ver esses estudos, né? Assim, tem a sua aplicação, talvez em saúde pública, mas hoje eu
eu prefiro ver os estudos, né? Para ver como é que se comporta. Porque vai um pouquinho contra essa não instrumentação de todos os terços, contra, né, a descontaminação, a teoria, toda a filosofia de descontaminação. Mas a gente espera os estudos. Então, eu ainda tenho uma ressalva é ideal para a saúde pública. Eu sei que tem, talvez, se der naquele lugar que talvez você não tenha muitas condições, talvez tenha a sua... Tem outra opção, né, Tati? Não tem outra opção. Talvez não tem outra opção, exatamente. Então, a gente vai esperar, aguardar o resultado desses estudos para ter uma resposta aí mais pautada em evidência científica, né? Mas até agora, assim, minha percepção é essa. Opa, não descontamina. E aí? Então, mas as cenas do próximo capítulo, não é isso, Paty? O que você pensa aí a respeito? Concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que aguardar, né, o que vai vir aí, os resultados lá da UFRJ, e pensar, e aí sim a gente vai ter uma resposta, né? Eu acho que agora é um pouco cedo, né? Mas, assim, talvez nesses casos, né, que a gente não tem escolha, né? Ou é extrair, ou às vezes um dente que o molar permanente ainda não rompeu, né? A gente está no serviço público, né? Para aquela pessoa que não tem condição nenhuma de fazer, vamos ver os resultados, talvez seja. Mas, assim, eu não indico para aquele lugar que tem toda a condição, né? Enfim, aí sim, já, né? Já eu prefiro descontaminar, fazer todo o processo. Mas foi uma pergunta, e sempre cai, na verdade, é sempre uma questão que levantam, né, sobre essa página. E foi uma pergunta que foi feita para a gente também. Essa revisão sistemática, né, ainda falando sobre as pastas obturadoras, né, foi uma revisão mais recente, ela foi de 2019, né, da Cochrane, se não me engano, era 2018. A Cochrane foi uma mega revisão sobre endodontia, né, de dentes descidos. Essa foi voltada, né, para pastas de hidróxido de cálcio, iodoforme e o óxido de zinc-glugenol. Então, eles viram que o OZE apresenta um sucesso maior aos 18 meses, e comparado ao hidróxido de cálcio, né, iodoforme, e eles recomendam o OZE para dentes descidos sem reabsorção, né, ou seja, dentes mais jovens, né, e hidróxido de cálcio próximo à esfoliação. Mas esse resultado, a gente trouxe essa revisão sistemática, mas deve-se olhar também com cautela. Não sei se os autores recomendaram também, porque colocando o OZE um pouco de tempo mais precoce, né, mais cedo, daria tempo para esse material reabsorver. Por quê? Porque o OZE tem um problema, essa imagem foi da tese da Paty, né, dissertação da tese, agora não estou lembrando, feita lá na FRJ também, boa parte das imagens foram obtidas lá. E então o OZE, aqui um exemplo, né, da utilização da pasta de OZE, ele tem um problema que seria qual o princípio da pasta obturadora? Ela tem que reabsorver junto com o dente, né? Porque o dente descido, ele reabsorve, né? O OZE, ele tem uma taxa de reabsorção mais lenta do que o dente. Então, acaba que tem uma retenção prolongada. Muitas vezes, um achado comum, né, uma consequência comum, seria essa retenção prolongada quando a gente usa uma pasta de OZE, que a gente acaba encontrando, né? Nesse caso, tudo bem, o dente erupcionou, mas a gente tem até um artigo junto também, né, Patrícia? Sim. Mostrando sobre essa consequência, que ela é real, né? Então, aqui... A gente depois tá com a imagem dele aí, né, Tati? Temos. Mais pra frente. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar, né, o OZE, teve uma reabsorção, o sucessor veio sem problemas. E então, esse aqui é a imagem do artigo que eu estava falando. Então, um artigo que a gente publicou sobre a retenção prolongada do OZE. E aqui uma sequela, né? Então, o que pode acontecer, esse dente poder causar alguma sequela nesse sucessor permanente, né? Ainda mais em dentes muito jovens, né? Então, pode gerar sequelas, uma dificuldade de reabsorção. Então, olha um dente que não foi feita a pulpectomia, não foi preenchido com AZE, né? E um dente que foi,
e olha o tanto de retenção prolongada, não, né? Dessa reabsorção mais lenta do OZE, né? Então, ele se manteve quase que intacto, né, quase que Tati? intacto. Ele tá praticamente trabalho funcionando ali como um pino, né? Então ele acaba mantendo o dente por um tempo além do que ele deveria ficar, né? Retendo o dente descido. E o que a gente viu muito, né, no acompanhamento dessas crianças era a erupção ectópica, né? Sim, Eram sim. dentes permanentes cruzados, né? Que a gente tem uma imagem também. Por conta dessa retenção mais prolongada, foi isso que a Patrícia acabou de falar, a gente acaba tendo, nesse caso, né, o ônus erupcionado e o 61 ainda lá na boca por causa dessa obturação com o OZE. Então, aqui pela imagem radiográfica, a gente consegue ver o dente permanente desviando o curso daquele objeto que está ali não reabsorvível. Então, a gente pode ter, como a Patrícia falou, uma mordida cruzada, né? Muitas vezes se auto-resolve, né, os casos, mas algumas vezes a gente tem que fazer alguma intervenção por causa dessa retenção prolongada, né? Eu tive um paciente assim há pouco tempo no consultório. Ele estava em acompanhamento, depois ficou um tempo distante. Quando ele retornou, a mãe falou: eu agendei porque o dente de leite não caiu, né? Então quando ele sentou na cadeira, eu observei, o permanente já estava vindo, ectópico. Eu fiz a extração, mas infelizmente já estava cruzado. Sim, importante também a gente, quando faz a endo, né, e ter esses acompanhamentos periódicos, né? Para evitar, enfim, se tivesse talvez extraído antes, se ela tivesse levado antes, né, talvez não tivesse tido uma sequela maior. E a gente tem as pastas também, não é? A base de hidróxido de cálcio, não é isso, Patrícia? Isso. Aí a gente pode ressaltar aqui o estudo da Dani, que está aqui com a gente. Acho que a Olivia, não sei se está também, né? A gente teve esse ensaio clínico, né? Comparando uma pasta à base de hidróxido de cálcio, espessada com óxido de zinco, e a pasta iodoformada, e os resultados foram similares, né? Então, na verdade, a gente tem alguns estudos com a pasta de hidróxido de cálcio, né? O pessoal da UFMG, né, também, a professora Massara também tem alguns estudos de acompanhamento a longo prazo, então a gente também tem visto resultados positivos também com esse tipo de pasta, né? Parece ser uma tendência também, né? A base de hidróxido de cálcio, iodoformadas, né? Parece que tem ganhado muito espaço. Por falar nelas. Por falar nelas, a gente tem, eu acho que a pasta talvez mais citada, né? A mais pesquisada, né? Pensando nessa linha do iodoformio e do hidróxido de cálcio, seria a pasta Vitapex, né? Que infelizmente a gente ainda não tem no Brasil, né? Então a gente acaba não podendo utilizar, né? Mas quando a gente pensa em pesquisa, a Vitapex está sempre lá, né? Se sobressaindo e se destacando, assim como a pasta de oxazinquilgenol. No Brasil, talvez a gente tenha uma pasta similar a ela, né? Que é uma pasta da formulação, que poderia ser uma opção também para o odontopediatra, né? Para o dentista que queira fazer a endodontia do dente descido, e na hora de escolher pode ser uma opção. A gente acredita que tem a formulação semelhante, né, à Vitapex, mas ela não é a Vitapex, né? A Vitapex é uma pasta japonesa, né? Sim. Por isso que a gente ainda não... no Brasil a gente também tem a pasta Guedes, né, que já foi também bastante estudada, tem resultados interessantes, mas infelizmente a gente tem a questão do Rifocote, né? Que na verdade não é mais disponibilizado, não é mais vendido nas farmácias, então a gente tem que mandar manipular o Rifocote, e são algumas farmácias de manipulação que fazem isso, né? Então não é tão simples. Eu acho que quem não mora em São Paulo ou nas grandes capitais já fica um pouco mais difícil, né?
o uso da pasta Guedes Pinto. Então, ela E é a a base de manipulação, a Cris está perguntando, e a manipulação da Vitapex, o que a gente acha? Se conseguir, perfeito, né? eu acho que se você pensa em manipular a Vitapex, eu usaria a Feapex, né? Que é uma pasta Que a gente vendida tem pela acesso. formulação. Ela é vendida pela Farmiação, ela já vem com a seringa, né? Tem essa facilidade do uso dela. E tem pontas para você trocar, então a Feapex seria a pasta mais próxima da Vitapex, né? Sim, sim. Então A pasta Guedes é uma pena, né? Porque a gente usava bastante também na época na FRJ e ela tem uma taxa de reabsorção, ao contrário do Azea, né? Um pouco mais acelerada do que o dente, então era comum a gente obturar o canal e depois de um tempo, de alguns meses, dar uma boa regredida, mas tudo bem, ele dentro estava estéril, estava limpo, né? Descontaminado, mas era uma pasta que eu particularmente gostava muito, né? Uma pena que a gente não consegue mais manipular. Sim, a gente tem, então, uma imagem aqui da pasta, né? Guedes Pinto, quando você manipula os componentes dela, alguns exemplos também de pastas de imagens radiográficas que foi utilizada, a pasta Guedes Pinto. Alguns casos acaba extravasando o material, mas a gente não tem grandes problemas, né? É uma pasta bem mais fluida, né? É uma pasta bem fluida. Ela é bem radiopaca, isso é interessante também, né? Para a gente ter o acompanhamento radiográfico da pasta. Então aquilo que a gente estava conversando, a Paty, desculpa. Olha esse molar, né? Então foi obturado, tudo certinho. Depois de 2 meses teve uma reabsorção da pasta, né? Grande ali na raiz distal, né? A gente consegue observar, mas foi limpo, tudo bem. Sim, Se não tem sinais radiográficos de infecção, né? Se não tem sinais clínicos de infecção, a gente mantém o dente, né? Sem problema algum, né? Ter reabsorvido não é um problema, né? Pelo contrário. Eu me lembro de um caso, até em particular. Eu me lembro de um caso em particular, na graduação, na graduação, no mestrado, estava atendendo, era uma paciente uma experiência boa, né, com a pasta Guedes. Estava atendendo, eu ia fazer em 2 sessões, né, aí lavei, instrumentei, lavei. Na sessão seguinte, ela veio, ainda tinha uma fístula, não tinha regredido, eu falei, eu vou fazer uma tentativa. Acho que eu cheguei a fazer mais de 2 sessões. Vou fazer uma tentativa, vou fechar com a pasta Guedes e seja lá, né, o que Deus quiser. E aí a fístula regrediu, o dente evoluiu muito bem, veio permanente. Então, assim, eu tinha uma experiência boa com a pasta Guedes, né? Uma pena que a gente não tem hoje tão disponível, né? Assim. Sim. A gente tem a questão de como levar essa pasta para o canal, né? Algumas pastas estão disponibilizadas em seringa, então pode ser uma vantagem. E nesse estudo, é um estudo in vitro, e que ele comparou o uso da lentulo, o uso da seringa e a própria lima para limpar a pasta obturadora. E os resultados mostraram um destaque para lentulo, né? Então, se a sua pasta, a pasta que você está usando não vem na seringa, né? Talvez a lentulo seja uma boa opção, né? Sim, eu também tenho uma experiência, acabo optando sempre pelo lentulo, né? Tem a opção da Centrix para dentes anteriores e tudo mais, eu prefiro usar lentulo, né? Então, encaixa lá, vê o sentido de para onde é que está indo, se a pasta está sendo empurrada, puxada numa placa de vidro, leva lá o canal e insere. Eu gosto também bastante, acho que não tem também maiores dificuldades, né, de obturação com uma lentulo. Não sei se você prefere uma outra
Não, mas eu Motoforme, se gosto você da usa, acaba preconizando também, né, Paty? talvez em dentes em molares eu gosto de usar a lima mesmo, Você prefere levar né? com ele? Prefiro levar com a lima. Acho um pouco tenso usar A a lentula lentoula. É. Eu em acabo molar. levando com a lentulo e faço uma complementação com a lima. Mas eu sou fã da lentulo, eu confesso. Eu acho que eu É, consigo, não sei, me dá uma se a gente está segurança. usando uma pasta obturadora com iodoforme, vale lembrar que a gente tem que limpar muito bem a câmara pulpar, né, para evitar Uhum. desmanchamento. E eu gosto de usar aquele material restaurador provisório na entrada do canal. Eu não gosto muito da gutapecha para fazer essa separação, né? Até a Ana tem um trabalho bem legal, a Ana tá aí, Ana Paula Carvalho, comparando a gutapecha e o material provisório, né? Tipo Coltosol e se eu não me engano, foi semelhante, né, Ana? E aí eu não gosto da gutapecha, eu É, eu prefiro. também prefiro, Paty, eu também, essa experiência, né, pessoal, assim, eu também prefiro porque a aguta você acaba levando gruda em tudo, então Fora que você precisa eu acho mais prático. acender, é, precisa A derreter, lamparina, vida acho real, bem. né? Então, vida real, acho também Até facilita. A de gente já tá com criança, a criança se debatendo, às vezes mais inquieta, no final do tratamento já tá acabando, então, e o bastão no gruda em tudo quanto é lugar, então, se a gente puder facilitar a vida, né? com certeza. Realmente favorece para a odontopediatria. Sim. E não tem como falar da importância do material restaurador final, né? Vários estudos mostram que uma boa vedação, né, um bom material restaurador, seja uma resina composta, seja uma coroa de aço, é super importante, né? Então é um item que acaba contribuindo também para o sucesso, né? Sim. Então, em É aquela seguida a questão da gente tem. previsibilidade, né? Então, você fez tudo certinho, fez uma instrumentação automatizada, usou a reciproque, usou o melhor material, e aí finaliza, enfim, a restauração cai, joga por terra todo aquele seu tratamento. É importante lembrar que, diferente da dente permanente, a gente, assim, nunca fiz uma reobturação, nunca reobturei um dente de tecido. Então, é bem comum, né? Então não tem jeito, não vamos estragar todas as etapas operatórias, né? Com um finalzinho. Larissa aí, ó. Restauração fundamental, né, Larissa? Falou de restauração, aparece, ó. Não é Vamos isso? chamar a Larissa para É. falar, né, para nos ajudar na restauração. Mas eu acho que realmente uma boa resina, né, uma coroa de aço, quem sabe a coroa de aço vem, né, para o Brasil, Uhum, estamos uhum, esperando, né? uhum. Tem uma grande aplicação também para endo, né? Que geralmente são dentes que têm uma grande destruição e enfim, não adianta você também restaurar um dente bastante destruído. Você sabe que aquela resina vai cair, então realmente a coroa de aço está nos fazendo falta nesse momento. Sim, seria bem importante. Quem sabe o professor Imparato falou que estava fazendo um movimento para trazer, né, as coroas da Hall Technique, né? E dependendo do dente, às vezes, talvez uma face, até um ionômero de vidro de alta viscosidade poderia ser, talvez, uma opção também, né? Dependendo da cavidade também, né? Se for É, uma cavidade a mais gente tem, restrita. Agora, amplas cavidades aí já complica. Eu acho que o ideal quando a gente tem mais de uma superfície envolvida, eu acho que a resina seria a melhor opção, né? é isso aí. Bom, então, Acho que é, a gente tem 6 minutos, Tati. eu só queria finalizar, assim, com essa imagem, né? Dizer que esses tempos mais difíceis a gente leva com otimismo. Acho que a mensagem é levar tudo com otimismo, mas sem perder também a humanidade, né? Nesses tempos difíceis. E que logo, logo a gente volte a ter essas imagens, né, no nosso dia a dia, de famílias na rua, felizes, sem perdas, né, sem os maiores, sem danos, né? Impossível ter ser sem danos, mas
Que isso acabe logo e a gente volte a se cumprimentar, volte a conviver, né? E esse é o meu desejo, que tudo acabe logo e que todo mundo fique bem. E eu acho que a gente nunca mais vai ser igual, porque abriu um novo espaço, né? Hoje a gente está falando aqui, né? É resultado disso. E queria deixar essa mensagem, assim, para a gente não perder a esperança que dias melhores virão, né? E acho que a gente ainda tem, ó, 5 minutinhos para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Eu acho que a gente anotou, né, algumas perguntas, a gente tentou responder no meio do caminho, né, no meio da live. Mas a Bárbara fez uma pergunta aqui, ó, abri minha caixinha de pergunta, qual é o nome da marca do reciprocante que você comentou? É o Reciproc Direct da VDW. É o motorzinho que você está perguntando, não é isso? É aquele contra-ângulo. Então tem o sistema maior, que tem diferentes torques, velocidades. Então acho que pra gente, pra odontopediatria, eu indicaria o contra-ângulo, que dá para usar. Foi o exemplo que eu mudei, que eu dei ali do aluno de graduação que usou, né, do Rafael. Então seria esse. Essa é a minha indicação, não é isso, Manu? Tem mais perguntas, Tati? Alguma pergunta a mais, gente? Não? Tati, eu quero que isso tudo passe logo, eu acho que vai passar, né? E para a gente poder encontrar tanta gente querida, né, que tá mandando mensagem aqui pra gente. É verdade, é verdade. A gente tá todo mundo com saudades, né? E eu só tenho a agradecer, né? Foi a primeira live, né, Tati? É verdade. E ser nessa área, né, Patrícia? A primeira a gente nunca esquece, né? E bom que foi com a Tati. Uma pessoa muito querida, uma companheira, parceira de vida, né? De UFRJ, de São Leopoldo, né? E eu acho que a Andréia está aqui também perguntando. A próxima é sua, Andréia. Com a Marcela. Bom, então vamos finalizar, que acho que o tempo está aqui, ó, tá correndo. Então eu queria mais uma vez te agradecer, minha amiga Patrícia, tantos rostos queridos, tantas pessoas queridas que apareceram aqui. Agradecer mais uma vez a VDW por nos oportunizar esse momento, né, ceder um espaço, compartilhar conhecimento, né, da endodontia permanente, a gente tem muito que aprender. A Marcela, que é uma pessoa querida, uma graça de pessoa, que deu todo o suporte pra gente. Obrigada, Marcelo. Também não posso deixar de agradecer também aqui o Emanuel, que é da Endo, né? Meu colega, meu amigo da UERJ, que acabo... E aí, a endodontia que eu tenho de referência, dá para usar? Então, a gente também troca ideia, também queria agradecer. Então, obrigada a todos vocês, fiquem em paz, fiquem bem, e é isso. Vou finalizar por aqui. Obrigada, então, também. Um beijo grande para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.